Muito bem, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui anotando alguns avisos a vocês. São avisos importantes, né? Hoje a gente vai concluir o estudo dos procedimentos criminais. Nós vamos ver hoje as ações penais originárias em tribunais e vamos ver o rito da lei de tóxicos. Na quinta-feira a gente vai ver a nossa unidade sobre nulidades. Então, quinta-feira a gente vai ver as unidades, principalmente diferenciando aí nulidade absoluta de nulidade relativa. Com isso, a gente conclui a matéria da prova. Então, a gente vai concluir a matéria da prova na próxima quinta-feira. Lembrando que semana que vem nós teremos as provas. Um pouquinho das provas, a estrutura, né, das provas e a forma de realizar as provas serão iguais, né, idênticas às que nós vamos ver, que nós vimos na primeira prova. Então, a gente vai ver aí a mesma estrutura na primeira prova. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho o meu AVA. Por mais que eu saiba que já sabem, né, não custa a gente confirmar isso. Então, semana que vem é a prova. Veja, estou compartilhando aqui meu AVA. Ó, Direito Processual Penal 2, né? E aqui vocês já sabem, ó, tem esses módulos e tem esse módulo provas, né? Tem esse módulo aqui, provas. Mesmo módulo que vocês usaram para a primeira prova. Quando eu clico aqui, ó, veja, a AV1, primeira chamada e segunda chamada que vocês já usaram, e já está aqui, ó, AV2, primeira chamada, AV2, segunda chamada. Veja, disponível a partir de 27 às 19 horas. Eu não vou clicar aqui porque essa restrição funciona para vocês, mas não funciona para mim. Se eu clicar, a prova aparece, eu não vou dar essa colherzinha de chá para vocês, não. Mas veja, que aqui a gente tem aqui a mesma estrutura, mesma forma que vocês fizeram a AV1. Então, do mesmo jeitinho, estará aqui a prova. A prova vai estar disponível a partir das 19 horas e ficará disponível para envio até as 22 horas. Então, ela vai estar a partir das 19 horas e vai ficar disponível até as 22 horas. Então, temos aí um tempo bem confortável para fazer a prova, no mesmo formato que nós já fizemos a primeira prova. Então, você vai ter lá a mesma forma, baixa o arquivo, faz tua prova, salva em PDF e depois envia para o AVA. Tá igualzinho à primeira, eu quis fazer o mais próximo possível, até porque vocês já estão acostumados com a primeira prova, então não vai fazer nenhuma mudança em relação a isso. A única mudança é que vocês devem se lembrar, eu tirei aquelas linhas das questões subjetivas, porque aquilo ali só atrapalhava, não ajudava em nada, tá bom? Então, hoje nós vamos encerrar os ritos processuais e na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai ver nulidades e com isso a gente encerra a matéria da prova. Quando nós voltarmos da prova, aí nós vamos, já em novembro, durante o mês de novembro, nós vamos ver a nossa última unidade do nosso conteúdo programático, que são os recursos criminais. Então, durante o mês de novembro, nós vamos nos dedicar a ver efetivamente os últimos temas, que é a última unidade, que são os recursos e ações de impugnação. Lembrando, nunca é demais lembrar, que na semana que vem a gente não tem aula aqui. Vocês usarão a semana que vem para fazer a prova especificamente. Tudo bem? Sobre a prova, alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? E aproveitando, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer de colher esse feedback com vocês. O que estão achando da disciplina? Está tranquilo? Alguma sugestão, alguma crítica?
é muito importante para mim, sobretudo nesse período em que a gente está vivendo essas aulas remotas, que vocês me sinalizem aí com as dúvidas que tenham, o que estão achando, o que estão sugerindo. Repito, a gente vai, semana que vem, fazer aí a nossa segunda prova, com isso a gente encerra o segundo ciclo da nossa disciplina e começamos em novembro o terceiro e último. Lembrando que a nossa prova, a nossa AV3, será aí no dia 8 de dezembro. Então, a gente tem todo o mês de novembro e a primeira semana de dezembro. O meu planejamento é que a gente termine de ver a nossa matéria na última semana de novembro. Na última semana de novembro, a gente conclui todo o conteúdo do semestre. E aí vamos fazer aí umas aulas só de revisão extra para o final do semestre. Tá bom? Rafael, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer pela oportunidade da aula da pós-graduação, foi muito boa a aula com o doutor Mauro. Obrigada pela oportunidade da gente participar. Eu que fico feliz, mestre. Eu vi sua participação, vi que você estava lá, eu fico muito feliz pelo seu interesse, né? Foi, Sim, sim, foi muito bacana, um foi desembargador ótimo. é uma pessoa que, além de eu gostar muito, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, não é porque é meu chefe, mas é porque eu tenho realmente muito carinho, você conhece bem, sabe que é uma pessoa sensacional, e foi muito bacana de ver a aplicação prática. Então, É assim, foi verdade. Ele é uma pessoa bem muito bacana. legal. Aliás, o casal é um casal muito querido nosso. Muito Ele é um querido. cara sensacional, sensacional. Eu tenho muita felicidade, muita alegria de trabalhar. Eu digo muito, Messi, e digo isso de forma muito tranquila, porque não é por outro motivo, senão pela verdade. Eu tenho 3 empregos, porque eu trabalho no tribunal, trabalho na Unifor, trabalho na Faculdade de Araçá, e meus 3 chefes são excelentes, tanto o Que desembargador coisa boa. Caterine, como a minha coordenadora do Araçá. Isso eu costumo brincar que é quase um milagre, né? Você ter 3 É trabalhos, verdade. os É um 3 chefes, a privilégio. gente é um privilégio beirando milagre. Mas fico feliz, muito É obrigado verdade. pela sua presença e muito obrigado por ter gostado. Sim, eu que agradeço. Obrigada, Rafael. Nada, querida, obrigadíssimo. Então a gente chega aí nesse nosso último momento de estudo dos ritos processuais. A gente já viu procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento do júri. Nós já vimos o procedimento dos juizados especiais. Hoje nós vamos ver 2 procedimentos que são procedimentos mais simples, mais específicos, e com isso a gente encerra essa unidade. E aí, na quinta-feira, como eu falei já várias vezes, a gente vai ver o estudo das unidades. O que é que nós temos aqui? Os procedimentos das ações penais ordinárias, eles são procedimentos que primeiro a gente precisa entender em que hipóteses nós vamos utilizar esses procedimentos. Vocês estudaram no semestre passado, lá em processo penal 1, o critério de fixação da competência da prerrogativa de função. A gente costuma chamar de foro privilegiado. Como vocês viram, né, lá, tranquilo, sabe, eu ainda não fiz a chamada, eu vou já fazer a sua presença. Seja bem-vindo. Vocês viram lá em processo penal 1 que há determinadas pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas no Estado, elas são julgadas em juízos diferenciados. Então, há determinadas pessoas que, quando praticam crimes, não serão julgadas pelo juízo de primeiro grau, serão julgadas pelos tribunais. Então, presidente da República, ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, será julgado pelo STF. Governador de Estado, desembargador de Justiça pelo STJ, juízes de direito pelo Tribunal de Justiça, juízes federais pelos tribunais regionais federais e assim por diante. Então, são pessoas que são processadas originalmente nos tribunais. Então, o processo já se desenvolve nos tribunais. Essas pessoas as pessoas que não possuem esse foro privilegiado, eu e penso que a maioria de vocês, em praticando crime, será processada no juízo de primeiro grau, será processada na justiça de primeiro grau. Então, a gente vai ter no primeiro grau
efetivamente a indicação para as pessoas comuns, regulares, né, as pessoas que não têm esse foro. Se eu tenho esse foro, eu exerço uma função no Estado que é diferenciada, e por ser diferenciada, é catapultada a um foro diferenciado, a gente vai observar isso. O que nós vamos estudar agora? Qual é o rito, qual é o procedimento, qual é a sequência de atos desenvolvida nos tribunais para julgar essas pessoas que tenham a prerrogativa de foro, a prerrogativa de função. Então, a gente vai ter, efetivamente, essa determinada condição, que é entender essa estrutura, que é uma estrutura diferenciada. O que a gente precisa entender de início? Nos outros ritos que nós estudamos, ordinário, sumário, júri, juizado especial, aquele processo todo é conduzido por um juiz monocrático. Veja, mesmo no júri, onde aparecem ali os jurados só aparecem no final do processo. Até aquele momento da sessão de julgamento, o juiz levará sozinho aquele processo, conduzirá aquele processo de forma monocrática, de forma isolada. Então, todos os demais ritos que nós vimos aqui são ritos em que o juiz recebe a denúncia, o juiz produz a prova, o juiz encerra a prova, o juiz julga. Mesmo no júri, repito, que a gente tem a figura dos jurados, os jurados são chamados para o último ato, né? O ato final ali do júri, tudo isso vai até aquele determinado momento a ser concluído pelos jurados. Quando a gente tem ações penais que se desenvolvem em tribunais, essas ações penais que são originalmente de tribunais, a lógica é diferente. Porque o que eu tenho no tribunal? Eu tenho um juízo colegiado, eu já não vou ter um só juiz, eu tenho vários, no plural, juízes. Nos casos de tribunais inferiores, a gente vai falar de desembargadores, no caso de tribunais superiores, de ministros. E aí, o que imaginou o legislador processual penal? Ele disse o seguinte, olha, se eu resolver fazer com que todo o processo seja acompanhado por todos os membros daquele tribunal, isso vai dificultar muito o andamento do processo. Imaginem, queridos, que para ouvir uma testemunha, para fazer o interrogatório, eu preciso reunir todos os membros do tribunal. Isso inviabilizaria realmente o processo. Agora, se eu entregasse o processamento daquele determinado feito penal a apenas um desembargador ou um ministro, isso desnaturaria o próprio eixo, a própria essência dessa figura, porque a razão de ser do foro privilegiado, a razão de ser do critério de fixação de competência por prerrogativa de função é garantir que aquele processo não será julgado por apenas um, mas será julgado por um colegiado. Então, aqui o que a gente vai ter é a tentativa do legislador de chegar num ponto de equilíbrio no meio termo. Porque, veja só, eu vou ser julgado no tribunal por exercer uma função diferenciada no Estado, por ocupar uma função diferenciada no Estado, vou ser julgado no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no STF. A ideia é que eu tenha decisões mais sólidas, decisões tomadas por mais de uma cabeça, por magistrados mais experientes e etc. Mas o legislador, ele tinha aqui dois extremos, e nenhum desses extremos atendia ao que ele pretendia, porque de um lado ele poderia dizer, todos os atos processuais, para que eu respeite essa colegialidade, serão realizados por todos os membros do tribunal. Não faz esse sentido. A coisa não caminharia. Por outro lado, ele poderia dizer, esses atos serão realizados por um único agente, por um único indivíduo. Também não respondia a isso. Então, o legislador processual chega numa solução salomônica, no meio termo, ele chega aqui num ponto de equilíbrio. Ele vai dizer, olha,
o rito vai ser desenvolvido nos tribunais. Esse rito é feito para decidir se condenará ou não aquela pessoa que tem um foro privilegiado, que tem uma competência por prerrogativa de função, mas eu nem vou fazer com que todos os atos venham a ser colegiados, nem vou fazer com que todos os atos sejam realizados por um só julgador. Eu vou chegar no meio termo. E que meio termo é esse? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês entenderem. Ele reserva, né, eles já estão lá no AVA, então ele reserva, mentira, então não, vou colocar, agora que eu vi que eu fiz uma atualização neles, ainda não coloquei a versão atualizada. Amanhã eu coloco. Então, o que acontece aqui? Vejam que nesse esqueminha, que começa aqui na denúncia, na queixa, eu marquei 2 quadrinhos aqui com a letra em cor preta. Estão vendo isso? Alguém pode me dar um sinal de vida? Pisca o olho, pelo amor de Deus, para saber se ainda tem alguém vivo aí. Está vendo, viu, professor? Tá bom. Estou mais aliviado, né? Então, queridos, veja, o que foi que fez o legislador? Ele disse, olha, vamos chegar num ponto de equilíbrio, vamos chegar aqui num ponto que eu tenha um pé de cada lado. Então, ele vai dizer, olha, nesses 2 momentos, o recebimento da denúncia da queixa e na sessão de julgamento, a decisão será colegiada. Então, o tribunal se reunirá para decidir que se recebe a denúncia ou a queixa, portanto, dá início formal ao processo, e o tribunal se reunirá para realizar a sessão de julgamento. Então, ele reservou esses 2 momentos, que, convenhamos, são os momentos mais importantes do rito, que é o momento em que eu vou decidir se o processo existe e é o momento em que eu vou julgar esse processo. Essas 2 decisões não podem ser tomadas pelo desembargador relator sozinho ou pelo ministro relator sozinho. Agora, os outros atos, esses que estão aqui com letra branca, serão atos em que o relator, no caso de tribunais inferiores, o desembargador, no caso de tribunais superiores, o ministro, o relator decidirá de forma isolada. Então, por exemplo, a notificação quem ordena é o relator, a realização da citação quem ordena é o relator, a audiência de instrução quem ordena é o relator, a oitiva, através das alegações finais, é para o relator. Eu só vou reunir o colegiado, eu só reúno o tribunal nesses 2 momentos marcados aí com letras negras, recebimento da denúncia da queixa e, efetivamente, a sessão de julgamento. Então, o que acontece? Quando aquela denúncia ou aquela queixa é oferecida ao tribunal, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher, isso é feito por sorteio, em regra, quem será o desembargador ou o ministro, conforme o tribunal que eu esteja, que será o relator daquele processo. A função do ministro relator ou do desembargador relator é fazer com que o processo caminhe, é fazer com que o processo se impulsione, é fazer com que o processo vá à frente. Então, essa é a grande função desse desembargador, desse ministro. Então, foi oferecida a denúncia ou a queixa, vejam só, nós estamos acostumados a que, ao ser oferecida a denúncia ou a queixa, a gente viu isso no rito ordinário, no rito sumário, no rito do júri, o juiz decide logo se recebe ou não. Aqui não é assim. Aqui eu tenho o oferecimento da denúncia ou da queixa, o desembargador ou o ministro ordena uma notificação para que aquele denunciado ofereça, no prazo de 15 dias, uma resposta preliminar. Antes do tribunal se reunir para decidir se recebe ou não recebe, o denunciado tem a oportunidade de falar, ele tem a oportunidade de se manifestar. Então, eu vou notificar, vejam só, aqui a gente está falando de notificação e não de citação. A citação só vai acontecer aqui, ó. Portanto, ele ainda não é réu, ele é apenas denunciado. Eu não sei ainda se o processo vai ser
desenvolvido contra ele. Eu não falo ainda em réu. Então, eu tenho aqui a notificação para que ele apresente seus argumentos iniciais numa peça chamada resposta preliminar. Isso aqui é uma peça técnica feita por advogado. Vocês podem chamar isso aqui também de defesa preliminar, ou resposta preliminar. E qual é o foco, né, que a gente vai ter para essa resposta preliminar, para essa defesa preliminar? Messi aqui sabe bem disso, convive com isso. Neto, que é um advogado de escola, inclusive tio, acho que você não sabe, Messi, mas é tio de minha amiga Ravena. Ravena é minha colega de faculdade. Né? Há anos, infelizmente, não tenho contato com ela, mas é minha colega de faculdade. É mesmo? Fortaleza é um ovo. Né? É mesmo, é verdade. Você sabia que a Ravena é prefeita, Rafael? Sabia que ela é autoridade. Uma vez eu a vi na televisão. Apesar da gente, infelizmente, desde que a gente se formou, a gente meio que se desconectou aí, porque cada um foi para um lado, né? Mas sabia que ela era autoridade. Eu acompanho vou quase colocar no meu currículo Lattes, que eu tenho uma amiga prefeita. Bom, mas ela é um ovo de codorna. Vai ser candidato agora de novo, Messi? Vai, tá lá todo vapor na campanha. Eita, tá. Glória a Deus. Eu estava comentando hoje de manhã com a minha esposa que se eu não tenho nenhum, zero talento político. Se eu dependesse de política para viver, eu morri de fome. Eu não tenho nenhuma habilidade política, então eu admiro quem tem essa verve, essa coragem de viver desse mundo. É um mundo complexo, né? Eu sou muito técnico, né? Então não consigo ver isso, não. Mas desejo toda a sorte do mundo. Mande um beijão para ela, quero muito. Tá bom, obrigada. Vou dizer para ela. Diga, querida. Digo sim. E Juan, é exatamente isso. Não só um ovo de codorna. Eu costumo dizer, Juan, aqui em Fortaleza, com 2 telefonemas você fala com todo mundo. Eu conheço alguém que conhece alguém que vai chegar naquela pessoa. É impressionante o quanto a gente acha que vive numa cidade grande, mas a gente orbita ali os mesmos locais, os mesmos ambientes. Então, veja, o trabalho do advogado aqui, né, na resposta preliminar, é trazer argumentos, né, para um bom advogado técnico aqui, ele vai tentar convencer o tribunal a sequer receber a denúncia. Então, o grande foco aqui da resposta preliminar é tentar convencer o tribunal de que não vale a pena processar aquele réu. E aí, depois disso, tem a manifestação da acusação. Então, veja, essa fase aqui inicial é uma fase em que eu ainda não estou na condição de réu, né? É uma fase que eu ainda não sou tecnicamente réu. Eu posso vir a ser réu, mas ainda não. Por quê? Porque somente depois de superada essas etapas é que o tribunal vai se reunir para decidir, aí numa decisão colegiada, os membros do tribunal vão se reunir para receber a denúncia aqui. Então veja que até aqui, o que houve? O relator trabalhou só. Quando houver a sessão para recebimento, o relator vai apresentar ali o seu relatório, né? Em 15 dias, Rayana, a defesa preliminar são 15 dias, e depois a acusação vai poder se manifestar uma espécie assemelhada de réplica, né, em 5 dias. E aí chegamos na sessão do tribunal, onde vai se decidir se recebe ou não recebe aquela determinada denúncia. Nessa sessão, o relator, o desembargador relator, ou o juiz, ou o ministro relator, vai ler ali o seu relatório, descrevendo ali o que foi que houve. As partes vão ter a voz para falar, então aqui nessa sessão, veja, nessa sessão de recebimento, a acusação e a defesa vão poder falar, e depois que a acusação e a defesa falar, o relator prolata o seu voto. De nada, Raina, pergunte sempre o que quiser, querida. O relator profere o seu voto. Esse voto é um voto que vai valer e vai pesar igual aos outros. Então, nós estamos aqui na sala no momento 35, eu e 34 vocês. Então, imaginemos que eu seja o relator.
Eu vou dizer, olha, pessoal, o caso é esse, e o meu voto é pelo recebimento da denúncia da queixa. E aí nós abrimos a votação. Ganhará a maioria. Cada um de vocês, né, desembargadores como eu, ou ministros como eu, votará, e a maioria aqui decide, a maioria ganha. Então, se a maioria for pelo recebimento, está recebida a denúncia ou queixa. Se a maioria for pelo indeferimento, pelo não recebimento, está não recebida a denúncia ou a queixa. Então, aqui é uma decisão por maioria. Então, o relator. Professor? Então, só um minutinho. O relator, ele não vai ter a capacidade, ele não tem a competência de decidir isso sozinho. Ele vai compartilhar essa decisão, uma decisão que nós vamos chamar de decisão composta homogênea. Ela é composta porque ela é colegiada e ela é homogênea porque todos decidem a mesma coisa. Tá? Diferente lá do júri, é uma decisão composta heterogênea, porque os jurados decidem uma parte e o juiz decide outra. Diga, Paulo, pode perguntar, querido. Professor, tá me ouvindo? A Rocha. Pronto, professor, a ordem desses atos processuais do rito, né, do rito das ações penais em tribunais, ela está prevista na Lei 8.038. Perdão, Tem alguma... Diga, Paulo. A sequência desses atos, ela está prevista na Lei 8.038 de 90. Tem algum artigo específico em que começa... Tem. Excelente sua pergunta, Paulo. Foi erro meu. Eu fico arrochando aqui já no coisa e não disse isso, que é importantíssimo. Muito obrigado pela sua pergunta. São os 12 primeiros artigos da lei. Pergunta do Paulo corrige aqui um erro grande meu na aula. Eu deveria ter começado dizendo isso e me passou. Obrigado, Paulo. Esse rito que eu estou desenhando para vocês nesse esquema, ele está previsto nos 12 primeiros artigos da Lei 8.038. Essa lei é uma lei importante, porque é uma lei que disciplina uma série de procedimentos que nós vamos utilizar nos tribunais superiores. E os 12 primeiros artigos, do artigo 1º ao artigo 12, ele desenha esse rito. Então, obrigado. Mas eu acho que você queria falar mais alguma coisa, né, Paulo? Não, professor, era só isso mesmo, só para eu ter mais ou menos um norte da sequência, né? Porque, eu não sei, tem algumas pessoas que conseguem se direcionar por mapa mental, como é o caso desse gráfico aqui, mas eu realmente tenho uma certa dificuldade, então eu prefiro ler e eu mesmo fazer a minha sequência. Show, perfeito. Eu te agradeço. Mas obrigado, viu, professor? Eu que lhe agradeço, a pergunta foi fundamental. Então, tudo isso que está desenhado nesse gráfico aqui, nesse esquema multiverde aí que eu apresento para vocês, está nesses 12 primeiros artigos. Tá? Estou desenhando o roteiro, mas vocês vão encontrar toda a fundamentação legal na Lei 8.038, que, repito, é uma lei muito importante, porque ela disciplina uma série de ritos, de procedimentos, de lógicas que nós vamos adotar nos tribunais superiores. Então, veja, a decisão de recebimento é uma decisão colegiada. Se o tribunal, por maioria, não recebeu, encerra ali a história. Se o tribunal recebeu, o relator vai dizer, galera, beleza, obrigado, o trabalho agora é meu. E aí o relator volta a trabalhar sozinho. Ele tinha trabalhado sozinho até aqui, há o recebimento, aí ele volta a trabalhar só. Uma vez recebida a denúncia, ele vai determinar a citação. Tá? Aqui eu queria máxima atenção, viu, Paulo? É importante isso aqui, porque quando vocês forem para a Lei 8.038, vocês vão ver lá que está escrita a seguinte ordem. Vocês vão ver que há a citação, né, a citação, do jeito que a gente viu a citação na nossa segunda aula, lembra a segunda aula lá em agosto, a gente viu as formas de citação, é daquele jeitinho. Mas a Lei 8.038/90 está escrito que depois da citação, aqui, ó, onde está a seta, seria feita a audiência de interrogatório, para depois passar para a defesa prévia. Então, na lei está escrito citação, interrogatório, defesa prévia. A jurisprudência do STF resolveu mudar isso. Rafael, quer dizer que a jurisprudência está mudando um rito?
Tá. E por que ela fez isso? Porque vejam, essa regrinha aqui, essa estrutura, é de 1990. Em 2008, o Código de Processo Penal foi alterado. Nós vimos isso no procedimento ordinário, no procedimento sumário e no procedimento do júri. É bom que a gente acaba fazendo a revisãozinha aqui para a prova. E nós vimos que nesses 3 procedimentos, ordinário, sumário e júri, o interrogatório foi para o final da instrução. Em nome de quê? Da preservação e da melhor aplicação da ampla defesa. Então, o interrogatório foi feito, né, dentro desse contexto, para ser o último ato de instrução. Qual é a ideia do legislador no momento em que ele alterou o Código de Processo Penal no rito ordinário, no júri e no rito sumário? Permitir que o réu seja ouvido por último. Permitir que o réu seja o último a ser ouvido. Então, quando o réu é interrogado, quando o réu ele é ouvido depois de já conhecer toda a prova do processo. Então, o STF entendeu que esse raciocínio, que melhor atende o princípio da ampla defesa, deveria valer para esse rito também. Então, apesar da lei não dizer isso, a interpretação que tem sido feita é: vamos deslocar o interrogatório para o final. Então, ele ocorre aqui, na audiência de instrução, pois assim eu vou garantir um melhor exercício da ampla defesa pelo réu. Então, na lei está aqui, o interrogatório, mas a gente vai, na prática, trazê-lo para cá. Isso ficou claro? Eu consegui explicar? Posso seguir em frente? Pode sim, professor. Show. Então, veja, houve aqui esse deslocamento, então o réu hoje passa a ter o mesmo tratamento que ele teria no rito ordinário, que ele teria no rito sumário, que ele teria no rito sumaríssimo. Ele será o último a ser ouvido. Então, ao realizar a citação, eu vou ser citado para, em 5 dias, apresentar a defesa prévia. Veja que essa aqui é a 2ª vez que o réu se manifesta por petição. Ele se manifestou aqui, na defesa ou na resposta preliminar, e agora ele vem falar de novo na defesa prévia. Qual é a diferença instrumental de um momento para outro? A diferença é que aqui eu estou querendo evitar o recebimento da denúncia. Aqui a denúncia já foi recebida, a queixa já foi recebida, já existe processo, já há processo, e eu tenho que me conformar com ele. Então, aqui eu já vou apresentar minhas teses materiais, realmente, de defesa. Não fui eu por legítima defesa, fui eu por estado de necessidade, o que quer que seja, né? O importante da defesa prévia, que é o momento de apresentação das testemunhas. A acusação apresentou as testemunhas na denúncia, a defesa prévia as indicou, a defesa as indicou na defesa prévia. E aí eu parto para a audiência de instrução. Veja que nos ritos anteriores, rito ordinário, rito do sumário, rito do júri e rito do juizado especial, eu sempre falava, em todos os 4, em audiência, e julgamento. Audiência, instrução e julgamento. Então, no rito ordinário, no rito do júri, no rito sumário e no rito do juizado especial, repito, nesses 4, a audiência era uma audiência de instrução e julgamento. Aqui não. Vejam que aqui não foi erro do Motinha, não. A lei diz isso. A audiência é só de instrução. Então, o foco dessa audiência, que pode ser uma ou podem ser várias, dependendo do número de testemunhas e etc., é apenas colher a prova. Não se tem aqui a expectativa, como nos ritos anteriores que nós vimos até quinta-feira, de se colher a prova, de se fazer o julgamento. Não, é pura instrução. Então, o que eu vou fazer nessa audiência de instrução? Eu vou ouvir as testemunhas. As testemunhas, Isabela, veja, na acusação são indicadas, pela acusação são indicadas a denúncia na queixa, e pela defesa, Isabela, aqui, na defesa prévia,
né? Aqui é o momento para que a defesa indique. Vocês sabem que eu não gosto muito da expressão arrolar testemunha, eu acho meio grosseiro, não tenho essa intimidade toda com as testemunhas. Vamos falar indicar a testemunha, a acusação na denúncia da queixa, a defesa na defesa prévia. E essas testemunhas indicadas aí nesses dois momentos serão ouvidas na audiência de instrução. A audiência de instrução, Isabela e todos os demais, é para ser una. Agora, claro, se eu tiver mais de uma testemunha, ou várias testemunhas, ou a audiência não conseguiu se fazer naquele dia, eu posso fazê-la de forma fragmentada, dividindo-a em várias audiências. Não há nenhum problema que eu faça isso. Essa audiência de instrução, uma vez finalizada a audiência de instrução, ou seja, ouvi todas as testemunhas, fiz o interrogatório, aí o juiz, no caso, o ministro relator ou desembargador relator, ele irá indagar das partes, vejam, se as partes querem produzir mais alguma prova. Ele vai indagar das partes se elas querem produzir mais alguma prova. Então, nesse momento aqui, o juiz indagará se elas querem produzir mais alguma prova. Então, aqui, ó, onde tem diligências, ele vai dar 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa, para dizer o seguinte: acusação e defesa, já fizemos a audiência de instrução, ouvimos todas as testemunhas, ouvimos o réu, me digam uma coisa, perdão, querem mais alguma prova ou eu posso passar a régua? Claro que ele vai usar uma linguagem mais sofisticada, né? Ele não vai dar, posso passar a régua? Não é isso. Paula, não se chama audiência de instrução e julgamento, porque o objetivo dessa audiência, Paulinha, é só produzir prova mesmo. É só instruir o processo. Nós não julgaremos o processo dessa audiência. Aqui eu estou só produzindo a prova, ouvindo testemunhas, fazendo interrogatório. Então, com base nisso, a gente vai ter, repito, só a produção da prova, só a instrução especificamente. Eu não tenho aqui a expectativa, como eu tenho nos ritos anteriores, de julgamento. Tá? O julgamento, como a gente vai ver agora, será realizado no momento depois. Então, veja, finalizada a audiência de instrução, finalizadas as audiências de instrução, eu vou indagar as partes, no prazo de 5 dias, se elas querem produzir mais alguma prova. E aí o ministro relator ou o desembargador relator decide se admite ou não mais aquela prova. Mas se não pedirem mais nenhuma prova, ou depois que o desembargador autorizar a produção daquela prova, aí sim, aqui ó, onde está a seta, acabou a instrução. Então, na audiência de instrução, ouvi testemunhas, ouvi o réu, na diligência, a gente produziu o resto da prova, reunimos aí o resto da prova, e vamos para alegações finais. Cada parte, em sequência, terá 15 dias para apresentar suas alegações finais. Então, vejam só, a acusação falou aqui, ó, na denúncia da queixa, depois a acusação falou na manifestação, e a acusação vem e fala nas alegações. A defesa falou na resposta preliminar, na defesa prévia e nas alegações. Então, veja como é um rito bem complexo, bem elástico, onde a acusação fala 3 vezes, a defesa fala 3 vezes. Então, essas alegações finais representam a apresentação de uma petição, repito, 15 dias para a acusação, 15 dias para a defesa, onde eles vão trazer seus argumentos finais, suas alegativas finais para processar aqui o feito. Depois disso, depois que eu tenho as alegações finais de acusação e de defesa, o relator vai pedir que aquele processo seja incluído numa sessão de julgamento para o julgamento. E aí, Paulo, eu vou voltar à tua pergunta, porque, veja, nessa audiência de instrução, presidida pelo relator, portanto, quem estava nessa audiência era só o desembargador ou o ministro, os outros membros do tribunal não participaram disso aqui. Agora, quando a gente chega nesse momento final, aí sim,
Todos aqueles do tribunal, os mesmos que decidiram pelo recebimento, são convocados para julgar o processo. Então, agora o processo já está pronto e acabado para ser julgado, as partes já apresentaram suas alegações finais, toda a prova já foi produzida, então eu convoco novamente o tribunal, agora para resolver o processo. Então, o julgamento do processo, em português, se eu condeno ou se eu absolvo, é uma decisão colegiada, não uma decisão monocrática. Como é que funciona essa sessão de julgamento? Ela está prevista no artigo 12 da Lei 8.038. Funcionará assim: o relator vai ler um relatório, né, descrevendo tudo que aconteceu no processo. Depois disso, a acusação falará por 1 hora e a defesa falará por 1 hora. E aí começa o julgamento em si, onde o relator prolatará o seu voto. Então, ele lê o relatório, a acusação fala por 1 hora, a defesa fala por 1 hora, e aí o relator vota. Depois que o relator votar, todos os outros membros do tribunal votarão também. E aí a decisão, repito, será por maioria de novo. Então, quem condena ou quem absolve o réu não é o relator monocraticamente, não é o relator sozinho, é o tribunal como um todo que vai condenar ou absolver o réu em relação a isso. Tá claro? Então, pontos importantes desse rito. 2 momentos são colegiados: o recebimento da denúncia da queixa e a sessão de julgamento efetivo do feito. Os outros momentos são momentos do relator, que monocraticamente vai conduzindo o processo. E aí, o réu sairá dessa sessão de julgamento condenado ou absolvido. E, claro, se o tribunal o condenar, o tribunal também fixará a pena. Então, o relator vai dizer: olha, eu acho que a gente tem que condenar, e a pena que eu sugiro é de 8 anos e 4 meses. E isso vai ser posto em votação. Os outros desembargadores, os outros ministros, vão votar se condenam ou não e vão votar em relação à pena. Tá claro? Até aqui tá tranquilo? Sobre esse rito, alguma dúvida? Podemos avançar para o último rito? Rafael, repita aí, por favor, quais são os 3 momentos da acusação e os da defesa, por favor. Pronto. A acusação, Messa, vai falar aqui na denúncia, vai falar aqui, ó, da manifestação em 5 dias antes do recebimento e nas alegações. Isso por escrito. E ele ainda fala uma 4ª vez, mas aí numa sustentação oral, na sessão de julgamento. A defesa fala 3 momentos por escrito: a resposta preliminar ou defesa preliminar, a defesa prévia e as alegações finais. E ainda também, aí já não é mais por escrito, na sessão de julgamento terá 1 hora para apresentar seus argumentos. Então, veja, as partes, tanto a acusação como a defesa, têm 4 oportunidades de dialogar com os julgadores: a acusação da denúncia, na manifestação da acusação, nas alegações finais e da sustentação oral na sessão de julgamento. A defesa, na defesa preliminar, na defesa prévia, nas alegações finais e na sessão de julgamento final. Tá bom? Dúvidas sobre esse rito? É o mais fácil de todos. Tá? O último rito é, de longe, nada, Mércia, pergunte sempre, querido. O último é o mais fácil de todos os ritos. É o rito da lei de tóxicos, a lei 11.343. Ela vai ser aplicada, ele vai ser aplicado, esse rito, para os crimes previstos na lei 11.343. Crime de tráfico de entorpecentes, crime de associação para o tráfico. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um rito muito enxuto, muito sintético. A denúncia, olha que interessante. Aqui, todos os outros ritos, todos que eu apresentei para o júri, eu sempre colocava aqui denúncia ou queixa. Por quê? Porque tinha aquela possibilidade da ação penal subsidiária. No caso da lei de tóxicos, não. Como a vítima do crime de tráfico de entorpecentes é a própria sociedade, então só tem denúncia. Não tem como começar esse rito por queixa. Não há como você começar esse rito
por queixa-crime. Sempre será uma denúncia. Então, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz notifica, não é cita, notificará para que o réu apresente uma defesa em 15 dias. E só depois dessa defesa em 15 dias é que o juiz recebe a denúncia. Então, veja, antes do juiz receber a denúncia, a gente vai ter a apresentação da defesa. Então, aqui nós temos um rito previsto, desenhado exclusivamente para os crimes que envolvam tráfico de entorpecentes e outros crimes da Lei 11.343, a Lei Antidrogas, mas o juiz aqui, antes de receber a denúncia, ele vai ouvir primeiro o réu. Se ele resolver receber, aí ele vai citar o réu. Veja, Paula, aqui a gente já volta para aquela lógica, para uma audiência de instrução e julgamento. Então, aqui o réu só fala uma vez, mas ele fala antes, efetivamente, do recebimento da denúncia. Diferentemente do rito que a gente viu aqui agora há pouco, que ele fala antes do recebimento e depois do recebimento, aqui ele vai falar antes do recebimento. Se o juiz entender pelo recebimento, aí ele já vai citar o réu para a audiência de instrução e julgamento. E na audiência já sacramenta tudo do processo. Ou seja, essa audiência aqui já é para produzir a prova, ou seja, ouvir testemunha da acusação, testemunha da defesa, fazer o interrogatório, faz alegações finais e julga. Então, essa audiência de instrução vai ser a mesma audiência do rito ordinário, do rito sumário e do rito do júri. Mas qual é a diferença desse rito para o rito ordinário, para o rito do júri e para o rito sumário? Naqueles 3 ritos, o juiz recebe a denúncia e depois ouve o réu. Aqui ele já ouve o denunciado e depois que ele recebe a denúncia. Há uma inversão aqui. Então, antes do juiz receber a denúncia, ele irá efetivamente ouvir, colher ali a manifestação do denunciado. Há, portanto, aqui um contraditório feito antes do momento de recebimento. Agora, o que é importante nesse rito? Depois que ele recebeu, ele não manda ouvir de novo o réu, não. Ele já parte para a audiência de instrução e julgamento. A defesa agora só vai falar já nas alegações finais aqui, na audiência de instrução e julgamento. Então, veja como esse é o rito mais sintético que nós temos. Oferece a denúncia, notifica, o denunciado tem 15 dias para apresentar uma manifestação, recebe a denúncia, cita e vai para a audiência de instrução. Não tem muitas diferenças em relação a isso. Professor? Pois não. O senhor pode falar quais são as exceções da defesa não ser por escrito e apresentada em 15 dias pelo advogado? As exceções para que a defesa não seja... Porque tem assim, professor, tem defesa escrita / exceções 15 dias. Desculpa, Paulo, pelo amor de Deus, eu estava pensando que quando você falou em exceções, eu processei exceções no sentido geral, de quais seriam as hipóteses não incluídas. Essas exceções aqui, Paulo, são aquelas exceções que você viu lá no artigo 95 no semestre passado. Né? Então, qual é a diferença aqui de defesa escrita para exceção? Defesa escrita, eu apresento minhas teses materiais, e as exceções seriam aquelas hipóteses do artigo 95. Suspeição e impedimento do juiz, incompetência, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade. Então, as exceções representam teses de defesa processual que eu teria aqui. Tá claro? O interrogatório, Paulo, é da própria audiência de instrução. Ou seja, a audiência de instrução, eu vou ouvir as testemunhas, faço o interrogatório, aí faço alegações finais e a decisão, tal qual lá no rito ordinário do júri e do rito do juizado. Enquanto vocês pensam em mais dúvidas, eu vou só fazer aqui rapidinho a chamada de vocês. Só um minutinho. Não me abandonem por enquanto.
Finalizando aqui, calma aí, não sai não. Não abandona o motinho. Gutierrez, vi sua presença também sexta-feira, viu? Obrigado, meu querido, pela presença lá. Bem, querido, chamada feita. E com isso, a gente finaliza essa unidade, que são os procedimentos. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre a unidade de nulidades, e com isso a gente finaliza a matéria da prova, que tantas vezes eu falei aqui, será semana que vem. E quando nós voltarmos à prova, aí nós vamos ver o último a última das unidades, que é o estudo dos recursos. Rayana, todos esses ritos admitem a prisão preventiva. A única diferença que você vai ter, ou o único cuidado que você vai ter, é ver a questão da competência, porque nesse rito dos tribunais, quem decreta a prisão preventiva é o tribunal. O relator pode decretar e depois leva isso para que o tribunal como um todo referende essa decisão, tá bom? Então a gente vai ter a possibilidade, sim, desde que presentes aqueles requisitos legais que vocês viram no semestre passado. Mais alguma dúvida, queridos? Então, com isso, está encerrada essa unidade. Na quinta-feira, a gente vai ver nulidades e ver, com isso, o resto da matéria da prova. Lembrando que a matéria da prova são todos os ritos, do rito ordinário até esses que nós vimos hoje, e fica a matéria de nulidades que a gente vai ver toda ela na quinta-feira. Tá? Semana que vem prova, não tem encontro aqui, a gente se encontra de novo só em novembro. Tá? Então, quinta-feira, espero todos vocês aqui. Obrigado pela paciência, obrigado pela presença. Mércia, dê um beijão na minha amiga prefeita e a gente se encontra quinta-feira. Professor, Com certeza, Rafael, pode deixar. Boa noite. Boa noite. a matéria da prova é até nulidades, né? A matéria que a gente vai ver quinta-feira. Então, todos os ritos, mais a matéria que a gente vai ver quinta-feira de nulidades. Certo. A prova é estilo da... Mesma coisa, Rafael, mesma estrutura igualzinha.